Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de doença de Parkinson e os benefícios da atividade física. Primeiro eu vou explicar para vocês a respeito da doença. É óbvio que todos vocês devem conhecer alguém que tenha, ou às vezes tem até um familiar que tenha doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença bastante prevalente na população. Geralmente acomete pessoas com mais de 50 anos, mas pode acometer pessoas em menores faixas etárias. Mas a Organização Mundial da Saúde mostra pra gente que cerca de 10, no máximo 15% dos casos de doença de Parkinson estão abaixo dos 50 anos de idade. A doença é caracterizada pelo tremor, é isso que as pessoas mais observam, né? Quando nós falamos de doença de Parkinson, vocês provavelmente já pensam no tremor. E realmente o tremor é um dos sinais principais da doença de Parkinson, um dos sintomas principais da doença de Parkinson. Esse tremor geralmente é um tremor que predomina no repouso, geralmente ele é assimétrico e que vai evoluindo com o tempo, vai piorando, começando geralmente pelos membros superiores, mas também podendo acometer face e até mesmo membros inferiores. Além do tremor, nós temos também a rigidez, hipertonia, e isso também é bastante incapacitante. E um outro sintoma do Parkinson é a chamada bradicinesia. Esse talvez seja o problema mais incapacitante da doença de Parkinson, que é uma lentidão de movimentos, é uma dificuldade de iniciar o movimento. A pessoa com doença de Parkinson também pode ter a instabilidade postural, que é um distúrbio de equilíbrio que com frequência provoca quedas, que aumenta muito o risco para a pessoa com doença de Parkinson, inclusive de fraturas. Bem, existem outros sintomas associados à doença de Parkinson, sintomas psíquicos como depressão, ansiedade. Alguns pacientes, uma porcentagem ali relativamente significativa, com a evolução da doença, pode desenvolver até mesmo um quadro de declínio cognitivo, até mesmo um quadro demencial. De maneira geral, a maior parte dos pacientes tem esse predomínio do quadro motor, mas alguns pacientes acabam tendo o problema também desse quadro psíquico. Bem, o tratamento atualmente bastante interessante, nós temos várias categorias de medicamentos, a principal ainda é a levodopa, mas hoje nós temos medicamentos novos no mercado que auxiliam a ação da levodopa, como inibidores de monoaminoxidase tipo B, inibidores de catecol-metiltransferase, agonistas dopaminérgicos, enfim, classes de medicamentos que vão ajudar o paciente nos seus sintomas. Em alguns casos haverá também a indicação de cirurgia. Sim, existe cirurgia para Parkinson. É a chamada estimulação cerebral profunda, Deep Brain Stimulation, em que é colocado um eletrodo em áreas profundas do cérebro, nos núcleos da base, e dessa forma o paciente tem alguma melhora. Bom, o objetivo principal do vídeo é falar para vocês a respeito da importância da atividade física. A atividade física, primeiro, vamos falar nos pacientes que têm a doença de Parkinson. Eu tenho uma experiência muito grande, são praticamente aí 30 anos tratando pacientes neurológicos e muito com doença de Parkinson, e a gente vê que aqueles que praticam atividade física regularmente realmente têm uma evolução melhor, tem menos complicações motoras, tem a parte psíquica mais saudável, e a impressão nítida que se tem é que o paciente com Parkinson que pratica atividade física tem um retardo da progressão da doença. Essa impressão clínica que eu tenho aí atendendo os pacientes há mais de 30 anos, ela foi confirmada com estudos. Então tem um estudo bastante interessante de um grupo francês, publicado na revista Neurology, mostrando que mulheres que praticavam atividade física diminui a chance das pessoas terem doença de Parkinson. E também existem vários trabalhos mostrando que o indivíduo que faz atividade física, ele retarda o aparecimento da doença de Parkinson, e quando ele já tem a doença de Parkinson, ele consegue retardar a evolução da doença. O recado que fica para vocês é
que pratiquem atividade física, independente da idade. E para aqueles que têm doença de Parkinson e estão em condições de praticar qualquer atividade física, que pratiquem, pois isso vai fazer parte do tratamento. Obrigado.